Bom dia a todos. Vamos para mais um momento da nossa atividade do sábado, denominada O Espírito em Foco. E nós, para as nossas reflexões, estamos utilizando a obra O Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, objetivando aí conhecermos um pouquinho mais de nós mesmos, analisarmos aspectos da nossa vida, para que a gente consiga ir tendo possibilidades de acertar mais e errar menos, né? Porque é muito natural, porque errar e se enganar faz parte da nossa trajetória, já que somos espíritos imperfeitos. Mas tendo mais consciência da vida, das coisas, das nossas realidades, nós podemos melhorar essa relação nossa, tanto com a nossa vida, quanto com aqueles com quem convivemos. Já que a maior parte das nossas aflições provém deste relacionamento conturbado que nós temos com o semelhante, que na verdade é uma autoconturbação, né? O espírito não estando bem consigo mesmo, ele acaba não conseguindo também relacionar-se bem com o seu semelhante. E como nós, por um processo de fragilidade, tendemos a querer buscar felicidade nos outros, na realização das nossas melhores possibilidades com o semelhante ou com a vida, recebendo coisas, tendo pessoas ao nosso lado, como nós geralmente temos essa tendência, nós acabamos por nos sentir ao longo do tempo frustrados, mesmo com tudo sendo atendido, mesmo que nós tenhamos do nosso lado seres amados, seres queridos e materialmente também possuindo as coisas que forem necessárias, nem assim a gente consegue muitas vezes a paz que a gente anela, que a gente deseja, porque essa paz não vem de fora, ela vem de dentro. Tudo que nós buscamos na vida não está na vida, está em nós. Na vida que somos, não na vida que nós buscamos. Por isso é que esse é o grande diferencial da doutrina espírita com as outras religiões respeitáveis, né, que nós respeitamos supremamente. Mas o Espiritismo ensina-nos que a felicidade é uma construção própria. O Espírito constrói um estado de alma que lhe dê equilíbrio, lhe dê paz, lhe dê suporte para os enfrentamentos que ele tem que fazer para a sua evolução, para o seu aperfeiçoamento. E essa melhoria nessa relação não vem do outro, não vem das coisas, né? Se viesse, nós não encontraríamos entre as pessoas que têm tudo, pessoas extremamente depressivas, fragilizadas, sofrendo horrores no campo emocional, por conta de não saber de onde vem essa tristeza, onde vem essa amargura, de onde vem esse mal-estar, né? Na verdade, ela emerge, ela surge da nossa própria inconsciência, do nosso próprio interior, onde estão os painéis que nós ainda precisamos transformar, onde está uma natureza que ainda precisa ser modelada. Nós somos uma alma sendo uma argila sendo modelada, né, para um dia formarmos uma bela peça, né, dentro de todos os aspectos divinos, né, formarmos aí uma bela peça para ornar o universo de Deus, que é tão belo. Nós já somos por natureza pérolas vivas, né, dizem os Espíritos amigos, porque somos filhos de Deus e estamos agora sendo arrancados de dentro do nosso esconderijo para poder lentamente brilhar. Mas é natural que alguma coisa que saia da lama esteja toda enlameada, né? E leva um tempo até que a gente consiga limpar toda essa sujidade para a gente poder brilhar. E o próprio Cristo advertiu: brilhe a vossa luz. Ele não mandou ninguém brilhar, gente. Alguém brilhar para nos dar brilho. Ele asseverou bastante significativamente: brilhe a vossa luz. Então, se tem uma luz para brilhar, essa luz é nossa. E ninguém vai brilhar por nós, e muito menos nos iluminar. O processo existencial é um processo de auto-iluminação. Não é de iluminação dos outros, nós já conversamos, e nem de os outros nos iluminar. Isso é um processo interior. Nós vamos ter que fazer isso. Então, a Joana de Ângeles nos ajuda a buscar essas pistas para a gente ir construindo essa capacidade de entendermos um pouquinho mais da gente aos poucos, para a gente poder melhorando a nossa vida, melhorando o nosso jeito de vivenciar a nossa existência. E ela coloca então que quando nós tomamos consciência disso que nós acabamos de falar, é como se a nossa capacidade de ver a vida melhora. Ela torna para nós um tanto mais visível, né? Nós conseguimos ver nas coisas onde nós temos que agir com um pouco mais de lucidez, um pouco mais de tranquilidade. E esse nível de consciência, que é chamado de consciência lúcida, ela provém o quê?
das nossas pesquisas interiormente, da busca que nós fazemos dentro de nós e também do jeito de nós vivermos. A forma como nós vivemos a nossa vida ela é profundamente importante para dizer se nós estamos resolvendo as sombras que nós trouxemos do ontem ou se nós estamos simplesmente firmando essas sombras. A falta de resistência para os enfrentamentos da vida, em qualquer nível que ele se apresente, ela não vem por conta de coisas, como nós falamos, à nossa volta, nem por falta de ninguém, e não é culpa de ninguém, são resistências que nós não temos. O Kardec diz que só a maturidade do senso moral pode dar ao espírito uma visão superior das coisas. E nós não temos essa maturidade do senso moral, nós estamos conquistando. A moral de que nos fala o Espiritismo não é a moral social, a moral da gente agir bem com a sociedade, só de fazer cumprir os nossos deveres. É a conquista das virtudes. À medida que nós conquistamos virtudes, nós vamos nos tornando bons. E o homem bom, ele se imuniza com da maior parte das aflições que ele tem que enfrentar. Porque ele sente uma força interior muito grande, compreende as etapas das suas provações, das provas, das expiações, das necessidades que ele tem aqui no mundo das formas e vai superando-as uma a uma sem deixar um rastro de sofrimento e dor para si mesmo no caminho. Porque aceitando as necessidades que a vida nos apresenta, a nosso próprio benefício, já que, como diz a Joana, nós temos um passado para retificar, né? Aqui, ó. A identificação da consciência com esse ser profundo proporciona conquistar a lucidez sobre as realizações das encarnações passadas, num painel de valiosa compreensão das causas e efeitos próximos, como remotos. Então a gente vai compreendendo que todos esses processos que nós estamos vivenciando, se não foram causados por nós, nesse momento, se nós não fizemos nada por despertá-los, né? Então isso é um processo que vem conosco do ontem. São as sombras que nós trazemos no Espírito para fazer luz. E Jesus falou para brilhar, brilhe a vossa luz. Então, à medida que essas possibilidades educativas vão aparecendo para o Espírito, é necessário que nós vamos compreendendo-as lentamente para que elas passem, para que a página seja virada. Porque no momento em que nós travamos na revolta, na incompreensão, na inaceitação daquela experiência que nós estamos passando, a página não vira. O processo existencial trava. Porque essa luz, nessa sombra interior, só pode ser feita por nós. Jesus falou, brilhe a vossa luz. Não tem jeito do outro brilhar em nós. Então, se nós paramos na prova, paramos naquele processo difícil e doloroso que nós estamos passando, aquele processo que contraria as nossas expectativas, nós travamos ali, a página não vira. Nós não conseguimos virar a página do tempo, deixando para trás um passado iluminado, onde nós precisamos fazer luz hoje com a nossa compreensão, com a nossa tolerância, com o nosso entendimento e com confiança em Deus. Verificando que à nossa volta existe muitos adereços, muita ajuda que o Criador concede a nós para que nós passemos pelas provas necessárias. E algumas delas, com o nosso proceder, elas podem ser amenizadas. À medida que nós vamos vivenciando bem a nossa existência, né? O próprio ato de não nos revoltarmos, de não buscarmos a intolerância, né, a incapacidade de compreender essa prova, essa própria falta de revolta que deve haver em nós, né, que a gente tem falta de tudo, mas não tem falta de revolta. Precisamos ser bastante carentes de revolta, ou seja, de a gente não ter a revolta. Ela acaba edificando recursos em nós mesmos para resolver a maior parte das coisas que nós enfrentamos. A cura que nós procuramos está onde? Está em nós. Já que também as doenças que nós experimentamos também estão em nós. São processos mal resolvidos de um passado não tão distante assim, onde nós malbaratamos a possibilidade de respeitar a vida como ela devia e até mesmo contrariamos as leis de amor. E acabamos criando sombras, pontos escuros, onde não há luz, que precisam da nossa luz. Né? Por isso asseverou Jesus para a gente fazer brilhar a nossa luz. A nossa luz, ela provém do nosso esforço, né? Dos enfrentamentos. A revolta geralmente não deixa a gente virar a página. E a luz não se faz onde deveria ser feito. Né? Então ela fala que, a Joana diz assim, que quando nós identificamos com essa consciência, entendemos assim, então nós temos mais lucidez para os enfrentamentos. Deixamos para trás os apegos,
controlamos os nossos desejos e também controlamos as ações perturbadoras das nossas reações, né? Nós somos apegados profundamente àquilo que temos, às coisas, às pessoas, a tudo que nos rodeia, à vida em si, como na sua parte mais material, e temos desejos que provêm dessa natureza em transformação. Mas é muito natural que nós tenhamos vários desejos, várias vontades de uma série de coisas. Mas esses desejos precisam passar pelo nosso controle, pelo controle da nossa moral hoje, que é a moral da virtude. Conquistada, ela regula as nossas vontades, né? Os nossos desejos. Se nós conquistamos as virtudes, né? Essas virtudes vão regulando os nossos desejos. E nós passamos então a agir com mais acerto quando vamos fazer as nossas escolhas. Porque esse é o problema. Quando a gente faz primeiro para pensar depois, não é? E aí o bicho pega, porque nem sempre tudo que nós fazemos para pensar depois é alguma coisa que devia ser feita. Só que aí não dá para remontar o tempo e fazer direito outra vez. Não tem jeito de fazer assim. Não dá para fazer. Então, aí passou. Aí só resta a gente retificar, se for possível, e fazer uma proposta. Não vou fazer mais, vou tentar melhorar, vou tentar fazer direito. Então esse é o nosso grande problema. Nós fazemos primeiro para pensar depois, né? A gente, como ela diz assim, a gente reage, né? Não age, reage. E aí é a fera, né, contida que está em nós, que o sujeito nos ofende, a gente vai para a briga primeiro, né? Para depois ver se o tamanho da gente era o ideal, se as forças da gente dava, nem consegue nem ver o tamanho do oponente, né? Vai primeiro para o desafio e depois vai perceber que cometeu uma tolice, né? E às vezes diz coisas que não deveria ter sido dita. Dizer que eu não queria dizer isso é a coisa mais furada que a gente pode fazer. Ah, eu não queria falar isso que eu falei. Você me perdoa porque eu não queria dizer isso. Tanto queria que disse. Tanto queria que disse. Não devia, é diferente. Dizer para a pessoa, eu não devia ter dito o que eu te disse. Eu não devia ter agido assim. Eu não devia ter feito tal coisa. Querer não é verdade. Querer queria sim. Tanto queria que fez. Se não quisesse, não faria. Porque o querer é um controle da vontade. Quem quer sabe o que está fazendo. Né? Agora, como nós reagimos, então muitas vezes não percebemos o que estamos fazendo. Não é que não sabemos, não percebemos o que nós estamos fazendo. E essa reação, sendo automática, não tendo o desejo controlado por nós, ela nos traz danos terríveis. Tanto na relação humana, nós ferimos-nos uns aos outros, machucamos os outros, e os nossos problemas não são justificativas para nós usarmos. Ah, mas é porque eu não estava bem, mas é porque eu estou com um problema, é porque eu estou sofrendo. Essas justificativas podem funcionar para outra pessoa. A pessoa, desculpe, então tá tudo bem, eu sei que você não está bem, eu sei que você não está legal, eu te perdoo, eu te desculpo. Funciona para o outro, não funciona para nós. Esse é o grande e terrível diferencial da bendita da desculpa. Funciona para os outros, não funciona para nós. A pessoa que foi ofendida, ela te perdoa. Sabe quem é que não nos perdoa? A gente mesmo. Aí nós entramos nos processos da culpa, da bendita da culpa. Por que é que eu fiz isso? Nem que não conte para ninguém. Mas lá no fundo fica o quê? Um negocinho cutucando a gente, né? O processo que nós acabamos instituindo da culpa. E tem culpas que nós trazemos de outras vidas, de outras encarnações, de situações que nós fizemos, não conseguimos nos perdoar, não conseguimos compreender a nossa fragilidade para mudarmos o caminho e travamos na culpa. E essa culpa redunda em processos depressivos, nas síndromes as mais conhecidas possíveis, que são a síndrome do pânico, as fobias, que na verdade são o quê? Na maioria delas, não estou generalizando aqui, são culpas inconscientes. É o espírito culpando-se por não ter agido como devia no momento em que deveria ter agido. Então isso a gente tem que tomar muita consciência disso. Porque dizer eu não queria não é verdade. Tanto queria que fez. Eu não devia. Então o perdão, o auto-perdão, o perdão para o outro e a aceitação do perdão deve vir dentro desse cenário. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Quem compreende que não devia, logo e imediatamente elabora um plano para tentar boicotar em si mesmo essas possibilidades de reações automáticas, de ferir os outros sem
pensar, sem meditar. Mas a Joana fala que à medida que a gente vai se tornando mais consciente, que nós vamos nos conhecendo mais, verificando quem somos, como é que a gente reage com os outros, como é que a gente fala, o que eu penso cotidianamente, o que eu sinto no dia a dia, à medida que eu vou tornando isso mais consciente, eu paro também de reagir automaticamente. É aquele momento em que a gente é desafiado e tem um tempo para pensar, tem um tempo para refletir, para meditar. E mesmo se alguma coisa escapar, não vai ser na intensidade que era antes, né? Onde a gente feria gratuitamente, onde a gente machucava gratuitamente. Então, a gente começa então a ter um domínio maior de si mesmo, que é o ideal para a nossa relação com o semelhante e conosco mesmo também. Porque o fato dos outros nos perdoarem não quer dizer que o processo está resolvido dentro de nós. Esse é o grande drama, né? Que a maioria daqueles que nós amamos nos perdoa. Mãe principalmente, né? Mãe, o que você pode ferir o quanto você quiser, embora não se deva fazer isso, porque a ingratidão tem um preço caro para quem é ingrato, um preço nada agradável para se pagar, né? Comprar a gratidão depois não é uma coisa fácil com a vida, né? Em relação à vida, é uma moeda bastante valiosa, nós não devamos, mas as mães perdoam com facilidade e recomeçam sempre. E por mais que os filhos tenham um comportamento fora do que se devia ter, ela está sempre confiando e acreditando que ele é bom e que ele vai ser melhor e vai sempre ajudá-lo. Mas a relação nossa humana fica complicada quando nós não temos esse devido cuidado, né? Mas a Joana fala que somente a aquisição de valores podem dar a gente esse controle, esse autocontrole. E onde a gente adquire esses valores? Primeiro, é claro que nós temos que tornar a nossa vida mais perceptiva. Eu tenho que prestar mais atenção do que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, para não reagir automaticamente, mas principalmente treinando na prática do bem os valores que eu preciso para reformar a minha natureza. Ninguém vai adquirir bondade sentado na sua cadeira, no seu gabinete, trabalhando e sonhando todo dia em ser bom. Um dia eu vou ser bom, né? Pois é, um dia vai, com toda certeza, todos seremos. Seremos bons um dia, porque Deus vai nos dar essa possibilidade, seja hoje, seja na próxima encarnação, seja quando for, vamos ser bons. Mas a bondade precisa, para que a gente seja feliz agora, para que nós consigamos ter aquela paz que nós sonhamos agora, temos que buscar agora. A gente tem que fazer lembrar que nós não estamos sozinhos nesse mundo, que a nossa família não é só aquela com quem nós convivemos, que a nossa família é a família humana. Tratar bem as pessoas que convivem conosco. Tem pessoas que trabalham para nós, para nossas famílias, e são tratados piores do que os nossos cães, do que os nossos animais. Tem pessoas, está no Evangelho isso, a pessoa dispensa afeto a um objeto, a um animal, muito mais do que dispensaria um ser humano. E trata mal o ser humano, ou é indiferente às necessidades do ser humano. Indiferente às necessidades do ser humano. Eu ouvi um relato de uma amiga da minha família, que acho que é uma prima dela, uma conhecida dela, trabalhava numa casa para uma senhora. E a moça foi, porque a mulher não permite que ela falte de jeito nenhum, a moça foi trabalhar ardendo em febre, com muita febre. E passou grande parte do dia naquele processo, não pediu um medicamento, ela se alimentava no próprio trabalho, até que uma determinada hora do dia a moça desfaleceu, ela desmaiou. E a mulher, a senhora, foi perceber que a moça estava com febre alta só quando ela desmaiou. Chamaram o médico e o próprio enfermeiro que veio na ambulância que atendeu falou: mas a senhora não percebeu? Essa mulher com essa febre, ela devia estar com os olhos muito baixos, devia estar vermelha, ela devia estar esboçando algumas reações muito próprias de quem está com uma febre nesse nível. A senhora não percebeu? Não, eu estava cuidando das minhas coisas, nem notei. É isso que a gente faz. A gente não percebe as pessoas que estão ao nosso lado, nós não notamos. Nós convivemos com o nosso semelhante muitas vezes como se eles fossem objetos. Nós passamos para lá e para cá, eles são objetos ali, a gente não se dá conta de que são almas com quem nós estamos interagindo nessa existência. E todas as pessoas que passam pela nossa vida, em qualquer nível que seja, são importantes para nós. São muito importantes. Ninguém vem parar na nossa vida por acaso. Nem afetos, nem amigos, nem irmãos, nem aqueles que nos servem, que trabalham conosco. Ninguém vem parar ali na nossa casa por acaso.
né? Deu um estalo lá e alguém apareceu aí no nosso caminho. Não é assim. E vai mais longe, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que se você menosprezar alguém, até na condição de um serviçal seu, você pode perceber, você pode descobrir lá no mundo espiritual depois que era uma mãe sua de uma outra encarnação, que era um pai, que era um irmão, que era uma esposa, né? Que para sentir-se um pouco mais acolhida e tendo que passar por uma prova dessa natureza, pediu para vir trabalhar na sua casa. Porque se eu for trabalhar na casa do meu filho, tenho certeza que ele vai me tratar bem, ele vai me ajudar a passar pela minha prova. Espíritos com orgulhos exacerbados precisam, às vezes, funções não menos importantes, não. Não estou dizendo que servir aqui tem profissão mais importante, não. Tanto a pessoa que limpa o chão quanto aquele que assina um decreto lá no seu palácio tem a mesma dignidade para Deus. Nós somos iguais, são tarefas diferentes. Mas o espírito às vezes precisa de tarefas menos consideradas pela sociedade para poder valorizar um pouco mais os seus sentimentos. Assinou demais, né? E nessas canetadas ele feriu e às vezes prejudicou muita gente. Então ele pede, eu não quero mais a caneta na mão. Eu quero agora limpar o chão, cuidar de um móvel, para que eu não tenha tanta projeção na sociedade e eu consiga, através de um trabalho mais tranquilo, mais simplório, realizar a função de educar o meu sentimento, de ganhar uma outra dignidade, a dignidade afetiva, emocional. E esse espírito é o nosso pai, a nossa mãe, nosso irmão, nossa esposa, nosso marido, e ele vem para trabalhar na casa da gente, porque como é conhecido nosso, como é um coração querido, ele fala, bom, se você me aceitar no teu lar como trabalhando, eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque você vai me ajudar. Mas como a reencarnação coloca-nos o véu do esquecimento, nós não nos lembramos do passado, a gente tem até a intuição de que aquela pessoa que bateu lá na nossa casa pedindo um trabalho, a gente acha que ela tem a intuição de que ela é conhecida nossa. Acho que eu conheço essa pessoa, não sei de onde. Quem será essa pessoa? E simpatiza com a pessoa e até coloca ela para trabalhar conosco, para estar na nossa casa, junto à nossa família. Mas só que depois a gente nem percebe mais a presença dela ali. Então esse descaso nosso com o ser humano, principalmente com as pessoas, ele traz para a gente um gosto muito ruim na alma, sabe? Porque isso denota uma insensibilidade nossa ainda, que nós precisamos desenvolver. Nós temos que prestar atenção à nossa volta, para a gente poder desenvolver essa sensibilidade de perceber as pessoas. Porque quem não percebe os outros também não percebe a si mesmo. Não percebe quando está magoando, quando está ferindo, quando está dizendo o que não deve. Diante de uma prova, entra em desespero, porque não falta-nos os valores para sustentar-nos no momento daquele enfrentamento. Quantas vezes a gente cai diante de coisas que as pessoas carregam com tranquilidade? Eu me lembro do Chico, que o Chico perdeu, ele passou por um processo doloroso no olho durante grande parte da sua vida, né? E ele estava lá um dia, e o olho estava doendo, e ele tinha marcado psicografia com o Espírito Emmanuel no centro. E estava chegando a hora, e nada do Chico. Aí o Emmanuel aparece e falou, Chico, você não vai trabalhar? Mas o meu olho está doendo, Emmanuel, eu não tô enxergando desse olho, não está bom o meu olho. Aí ele disse assim, para que serve o outro? Vamos trabalhar. Aí o Chico colocou lá uma proteção no olho e foi trabalhar. Foi lá psicografar, né? E assim por diante. O Divaldo conta numa mensagem dele que ele havia sofrido um processo lá e estava na cama, estava muito ruim e também tinha que trabalhar. Tinha atividade no centro. Aí aparece a Joana de Anjos e falou assim, uai, o que você está fazendo deitado aí? A senhora não está vendo que eu estou quase morto? Eu falei, que vantagem tem? Eu estou totalmente morta e estou trabalhando? Você está aí quase morto? Eu estou quase morto. Uai, eu estou totalmente morta e eu estou trabalhando? O que você está fazendo aí? Levanta daí, vamos lá. Não, mas o médico falou que eu só tenho 3 meses aqui deitado desse jeito. Né? 3 meses ou 6 meses, alguma coisa assim. Aí a Joana disse a ele assim, pois levante-se e vai trabalhar. Morra em 2 meses, mas morra trabalhando. Porque assim você vai adquirir a sua dignidade. Aí ele disse que quando faltava alguns minutinhos já para fechar a sala da reunião, aparece o Divaldo lá no centro, entrou na sala, disse que trabalhou, psicografou, deu mensagem da espiritualidade, saiu de lá renovado, completamente renovado. E saiu da cama, né? Porque esse enfrentamento, ele nos renova e devolve a vitalidade, né? Principalmente a vitalidade espiritual, que ela fica drenada e perdida quando a gente entra em processo de desânimo, né?
Mas por que nós nos desanimamos? É muito natural, isso acontece com qualquer um de nós que estamos aqui. Porque nós ainda não temos as resistências morais que a gente precisa para isso. É natural, é fragilidade, nós somos frágeis, né? Eu não estou aqui ditando receita para ninguém, porque eu tenho que aplicar isso em mim mesmo também, né? Diante das dificuldades, a gente tomba mesmo, a gente cai mesmo. Por quê? Porque ainda não somos. Então, para a gente poder ir preparando esse caminho, nós temos que buscar, então, né, a construção dos valores reais, né, para que através deles a gente consiga ter a sustentação para o crescimento que nós precisamos fazer. Não é a falta de ninguém que nos traz solidão. Os espíritos amigos dizem que não é a falta de uma pessoa do nosso lado que nos traz solidão, mas é a falta que nos fazemos a nós mesmos. Isso nos traz solidão. Porque a melhor companhia do mundo para nós deveria ser qual? A de nós mesmos. Deveríamos estar muito bem na nossa companhia. Por que não estamos? Porque carecemos de valores melhores para que na nossa presença nos sintamos bem. Então a gente fica procurando nos outros. Então, como eu procuro nos outros, como eu não tenho, vou fazer o quê? Bom, se eu encontrar pessoas agradáveis para conviver comigo, eu vou ser uma pessoa feliz. Você vai estar, ou eu vou estar, confortavelmente instalado na presença delas. Não quer dizer que eu esteja feliz, porque há pessoas que no meio de uma multidão sentem-se profundamente solitárias. Tem um personagem da história, eu não me recordo agora o nome dele, mas li já faz muito tempo, que no meio das homenagens, se eu não me engano foi um imperador, no meio das homenagens que ele recebia, ele dormia. E toda aquela pompa e as pessoas trazendo as coisas para homenageá-lo e ele apagava, dormia. Aí a história conta que ele tomava preparados, né, beberagens, aquelas coisas fortíssimas, porque ele achava que atender o povo e estar no meio de toda aquela gente era entediante, era chato, era horrível. Então, para poder aceitar tudo, ele tomava alguma coisa para poder apagar. E ele apagava. E aí quem ousasse, né, dizer que o imperador estava dormindo, né? Ele está de olho fechado, né? Está ouvindo tudo. Mas na verdade o sujeito era dormindo. Tem uma pessoa da minha família que a gente senta para conversar com ele, se você olhar para a TV ou para algum lugar e olhar para ele, você está falando sozinho, porque ele dorme sentado. Você começa a conversar com ele, apaga. Né? Pois é. Oi? É bom dormir. Quando se quer fugir da vida, é bom dormir, né? Muito bom. Então vamos à frente aqui com a Joana. Então, diante dessa possibilidade, né, que é a gente conseguir ter um pouco mais de percepção de nós mesmos, como a Joana coloca, então a gente diminui os apegos, controla os desejos e controla também as reações, né? Para a gente não agir automaticamente. O mal e os males não o atingem, porque a sua compreensão do bem leva-o a identificar Deus em tudo. Em todos, amando as mais variadas ou agressivas ou persuasivas formas de alcançá-lo. A gente vê muita gente dizer assim, eu não acredito nem desacredito em Deus. Nunca senti nada que pudesse me revelar que Deus existisse. Já ouvi muito isso, a gente dizer isso. Nunca senti nada que revelasse que Deus existisse. Mas procurou sentir? Se nós não buscamos como nós acabamos de falar, na própria vivência com o semelhante, perceber as pessoas, né? Como é que nós vamos acreditar no que nós não vemos se nós não prestamos atenção nem em quem nós vemos, em quem está conosco, né? A representação viva do Criador, que são as pessoas. Nós seríamos a prova maior, né? A prova, a existência seria uma prova maior. Mas se nós não prestamos atenção nem naqueles que estão à nossa volta, vamos achar Deus onde? Os Espíritos Amigos dizem que nós não vamos entender Deus aqui. Vai ser aqui. Sem aquisição de valores, de virtudes, nós não teremos experiências espirituais melhores. Seremos sempre sufocados pelos problemas que a matéria nos traz. Pelas dificuldades do próprio corpo, pelas dificuldades da convivência, pelas dificuldades materiais, que são a nossa sobrevivência. Nós seremos sufocados sempre por isso. De posse de sentimentos melhores, tudo isso passam a ser o quê? Apenas grandes desafios.
que nós vamos vencendo um a um em cada dia. O que é um problema passa a ser para nós apenas desafios que nós vamos vencendo. Lembrando que tudo que nos acontece tem o aferimento, né, tem o controle absoluto e delicado da vida. Nada acontece ao acaso. Nenhum de nós está entregue à lei do acaso. A nossa vida ela é meticulosamente cuidada por Deus em cada momento. A lei divina cuida de nós em cada detalhe da nossa existência. Mesmo naquelas experiências mais amargas, mais difíceis, ali está a presença de Deus nos ajudando. Se não tivesse, seria muito pior. A gente estaria talvez completamente num processo de autodestruição, sem um controle, né? Sem que alguém que nos ajudasse. E não é verdade. Eu tenho percebido, né, ao longo aí da nossa caminhada, sempre nas horas de grande enfrentamento, a presença de almas valiosas, nos aconselhando, nos dirigindo, nos sustentando. Às vezes são almas que não falam nada. São espíritos bondosos que não dizem uma palavra. Mas a presença deles naquele ambiente nos dá um conforto muito grande. Eu me lembro de uma reunião que uma vez eu tive, eu estava muito apreensivo, era uma reunião de trabalho muito apreensivo. E envolvia questões legais da secretaria onde eu estava, né, que poderiam ser mal interpretadas e eu teria talvez algum tipo de punição mais delicada, embora não fosse eu culpado de nada ali, mas eu poderia ter dificuldades. E eu fui para a reunião muito apreensivo por falta de autoconfiança, né, tal. Quando eu entrei na sala, daí a alguns instantes eu divisei a presença de um amigo espiritual. E ele não me disse uma palavra, mas foi incrível. A presença dele aí me trouxe ao coração um conforto tão grande, que a reunião transcorreu com tranquilidade. Eu respondi o que tinha que responder, sem me afetar, sem me perturbar. Tudo terminou bem e eu fui embora tranquilo. Aí fui embora me penitenciando. Falei, né, o que é a falta de confiança, né? Porque a gente sempre acha que está sozinho. Você sempre acha que você está sozinho, que não existe mais saída, que não tem mais jeito para... Tudo tem uma saída, tudo tem. E nós somos auxiliados em muito mesmo. Né? Somos muito auxiliados. Então temos que ter confiança nisso. Nas horas mais difíceis nossas, mais amargas, mais cruciais, tem sempre alguém conosco velando por nós, minimizando aquela dor, fazendo companhia para a gente nesse enfrentamento, inspirando para que a gente tenha tranquilidade, ou o que a gente deve falar, o que a gente deve fazer. Sempre tem um coração querido. Essa foi uma promessa do próprio Cristo. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. De maneira que nós teremos uma companhia enviada por Ele, alguém, Ele está cuidando de nós a todo momento. Nós nunca estamos sozinhos, em lugar nenhum. E se a prova existencial nos impõe em determinado momento a solidão material, a solidão da presença de pessoas, ela não nos impõe a solidão íntima, porque a solidão íntima é uma escolha. Nós escolhemos sentirmos solitários. E só se sentir solitário o homem ainda que se faz falta, aquele que não pode ainda conviver na sua companhia, por conta da falta de recursos melhores que possam tranquilizar o coração naquele momento. Eu me lembro do poema de Amélia Rodrigues, quando ela encerra dizendo: se eu não tiver nem a companhia de um cão, ainda tenho a ti, Senhor. Então ela encerra um poema da gratidão, que o Divaldo recita sempre, que é um poema lindíssimo. E ela fala sempre, se eu não tiver nem a companhia de um cão, eu ainda tenho a ti. Então a gente nunca está só. Mas a gente pode se sentir só. E isso é uma coisa que sempre acontece conosco. Né? Aqueles estados melancólicos, que não é a depressão, mas são estados de tristeza, de melancolia que a gente entra, porque a gente acredita que é a falta que os outros nos fazem que nos traz esse estado de alma. E na verdade não é. É essa lacuna, esse vazio dos sentimentos que nós não construímos ao longo do tempo que está nos fazendo falta. As experiências mal baratadas do passado, mal sucedidas no campo da afetividade, quando nós deveríamos ter amado mais e não amamos, fomos apenas amados, fomos cuidados, alguém se dedicou a nós, alguém nos deu amor, nos deu carinho, nos deu respeito. E hoje, o próprio lar, a própria família, o sacrifício de um pai, de uma mãe para nos trazer à Terra, nós não temos ideia do que eles renunciaram para a gente estar aqui. E nós valorizamos isso. Temos dificuldade nem de se lembrar deles, às vezes. De sermos gratos do jeito que eles eram. Porque nós também não somos melhores. Nós também estamos aprendendo. E eles deram-nos a possibilidade de estar aqui.
Então a gratidão é um sentimento que enche o coração da gente de alegria. O homem ingrato, ele remove os azarrogues da sua alma, aquelas crostas que vão criando nas engrenagens da alma da gente, não deixa essa engrenagem girar. E a gente se sente depressivo, angustiado, porque nós não estamos lubrificando a nossa alma com a gratidão, com a procura de nos tornarmos úteis à sociedade onde nós vivemos, não só cumprindo o dever profissional, porque o nosso dever na Terra não é só de cumprir dever profissional, é de amar o semelhante em todos os níveis, de pensar nas pessoas, de querer fazer bem às pessoas, de procurar uma causa, alguma coisa onde a gente possa servir, onde o nosso tempo, às vezes ocioso, possa ser dedicado à causa de alguém. Porque nos ensinou o Espírito Ivan de Albuquerque, nós não viemos à Terra passar férias. Ele fala que a Terra é um laboratório, onde a gente veio para fazer o quê? Para combinar os elementos que compõem os nossos sentimentos, convivendo com as pessoas, de maneira a ter uma boa produção íntima, a criar um bom produto dentro de nós. E nós não vamos criar esse bom produto ficando escondido de todo mundo, né? É difícil ir a algum lugar? É difícil. Às vezes, como onde você está, que é uma cidade grande, você tem que se deslocar muito para ir até algum lugar. Nós não temos aqui no interior, se nos deslocar de muito longe para irmos a uma instituição, fazemos alguma coisa que beneficie o nosso semelhante. Podemos fazer isso, é claro, do dia a dia, mas se nós quisermos trabalhar numa causa, não é tão longe assim. Mas mesmo que fosse, será que não é valioso esse tempo da gente se deslocar até algum lugar para servir a causa de alguém que não pode fazer nada por si mesmo? Será que é tão difícil assim? Ou a gente tem medo dessa convivência? Na verdade, nós temos medo dessa convivência, dessa doação, né? Desse enfrentamento. E é isso que nos dá valores, nos dá recursos e preenche aquela lacuna, aquele vazio que faz com que a gente nessa existência acredite que a falta de coisas e pessoas é que nos traz esse marasmo íntimo que nós vivenciamos. A minha vida não tem graça. Primeiro, não é para ter graça, né? A vida ninguém é para ter graça. Né? A minha vida não tem, é uma vida sem graça. Né? Não é a questão não é de ter graça, né? É de ter sentido. Devia dizer o contrário. A minha vida não tem sentido. Aí é outra história. Sentido com graça tem muita diferença. Muita diferença. Tem que ter um sentido. E como é que eu estou sentindo a minha vida? Construindo valores que dê sentido à minha necessidade de sentir. Se eu não, porque a capacidade de sentir é um patrimônio íntimo e próprio. Eu não vou herdar isso de ninguém. Eu não vou conquistar isso através dos outros, mas através de mim mesmo, do meu esforço, da minha luta. E não pensar em ninguém, viver indiferente aos problemas da sociedade. Eu sou muito jovem, mais para frente eu me preocupo com isso. Jesus falou para a gente tomar muito cuidado com esse negócio de futuro, viu? Eu conheço muitos amigos que desencarnaram com 20 anos, 23 anos, 25 anos, jovens, foram embora. Jesus falou, só tendes o dia de hoje. Qualquer um de nós que estamos aqui, só temos o dia de hoje. Nós não podemos garantir que nós temos o dia de amanhã. Então deixar para amanhã não é muito prudente, porque nós só temos o dia de hoje. Quantos casos nós conhecemos? Quando eu me aposentar, não é? E a aposentadoria vem. Agora, quando os meus netos crescerem, e os netos crescem. Quando os meus netos casarem, e vai. Aí quando está com 98 anos, e meio, a pessoa fala, agora eu vou. Eu vou para o centro, não é por aí não, eu vou, é para lá. Não enxerga mais nem o caminho. Aí não sabe mais, vai para cá que jeito. Eu vou lá e vai pegar a bengalinha, mas vai para onde vou? É para lá. Não enxerga mais, não tem mais força. Não consegue carregar um copo, porque se pegar o copo, cai o copo. Tem mais jeito. Já foi, para essa existência, passou. O tempo foi embora. Só tendes o dia de hoje. As forças que estão conosco para serem usadas, elas estão conosco agora. Nós temos que utilizá-las agora. Né? Que dia virá que nós podemos ser auxiliados. Hoje eu auxilio, amanhã, de repente, vou precisar de auxílio. E vai ser muito doloroso consciencialmente eu precisar de auxílio sem nunca ter auxiliado. Vai ser muito doloroso consciencialmente a gente precisar de auxílio sem nunca ter auxiliado. Isso é complicado. Né? Esse é o tempo.
Como é que nós vamos adquirir esses recursos, então, para a gente poder fazer os enfrentamentos se não for dessa maneira? Não tem outra maneira. Jesus falou que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem, não por professar uma fé. A gente diz, eu sou espírita, eu sou dessa religião, eu sou daquela, eu sou da outra, eu sou disso. Mas não é assim, o Cristo não falou isso. Os meus discípulos serão reconhecidos, ou seja, aqueles que dizem me seguir, que aceitam a minha doutrina, por muito se amarem. Então não há amor, não há vivência, não há dedicação, não há doação. Então ele não vai reconhecer a gente como... Aí nós seguimos mais à frente no Evangelho, ele diz assim, tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Quando você deu alimento ao que estava faminto, cobriu aquele que estava com frio. E aí vai. Como diz Amélia Rodrigues, uma côdea de pão e um copo d'água fresca pode salvar uma vida e tirá-la da solidão. Então, onde nós estamos? Às vezes, quando aparece alguém na porta da casa da gente, a gente quer despachar logo, Dá um copo descartável que é para não ficar com nada da pessoa, para não ter nenhum referencial dela. Toma um copo descartável, um pratinho descartável, você come aí e joga no lixo. E é assim que a pessoa se sente, um lixo. Ela não tem um nome, ela tem um nome, mas ninguém quer saber. Ela veio de algum lugar, mas ninguém quer saber. Ela está naquela situação por algum motivo, mas também nenhum de nós queremos saber. Isso quando atendemos ela, que geralmente se atende pelo interfone e fala, não tenho. A gente já fala que não tem logo, que é para a pessoa não perturbar o nosso sossego, não descansar. Então, se eu não vou atrás, Jesus manda na porta da minha casa, aí eu dispenso. Olha a loucura nossa, Eu não vou a uma instituição ajudar, tá bom. Aí o mestre localiza por ali os que estão necessitados, manda lá na porta da casa da gente, para facilitar o serviço para a gente. E a gente manda ele embora. Se a gente faz isso com eles, o que não faz com aqueles que convivem conosco? Que o fato de nos tratarmos cordialmente não quer dizer que nós estejamos dispensando os melhores sentimentos nessa convivência, Então eu preciso pensar um pouco. Como é que eu vou adquirir esses valores aqui? Valores reais, Porque são os valores fantasiosos que nos levaram a esse ou aquele lugar na existência que trouxe a gente a essa vida cheia de problemas como nós estamos. Cheio de angústias, de dores, de sofrimentos. É a falta desses valores que nos trouxeram aqui. Então os problemas para nós, eles não são desafios, são problema mesmo. Porque a gente não tem força para enfrentá-los. Então eles são problemas mesmo, não são desafios. Eles são barreiras, às vezes, quase intransponíveis. E muitos não conseguem mesmo. Porque a gente vê, assim, pela humanidade toda, o suicídio sendo saída para muitas criaturas. E ele não é saída. O suicídio é um beco sem saída. Porque o espírito vai se encontrar numa situação muito pior do que essa que ele está, carregando dores muito maiores do que a que ele estava carregando do lado de cá, que ele achava que era insuportável. Insuportável é do lado de lá, não é do lado de cá. O Emmanuel diz que o corpo é o bendito amortecedor do espírito. Então aqui nós temos as dificuldades amortizadas por uma sensibilidade que não é tão grande assim. Agora o espírito, ele é muito maior do que o corpo nas suas capacidades de percepção. Então, como alma, a gente percebe muito mais do que como corpo. Transferir-se para lá por vias do suicídio é um ledo e um grande engano, que vai custar-nos muita dor, dores muito piores do que experimentávamos do lado de cá. Então, para muitos de nós, as dores, elas podem ser tamanhas que elas saem do contexto dos desafios e ficam superlativas, insuportáveis. Por isso é que a conquista de valores precisa ser feita constantemente. O esforço, a dedicação a uma causa deve ser uma proposta nossa, assim, com toda a vivacidade possível. Tanto quanto nós corremos atrás dos outros sonhos da gente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai às últimas consequências para conseguir aquilo, não vai? Por que no âmbito espiritual a gente não faz a mesma coisa? Por que na busca dos valores reais, das virtudes, nós achamos que não é muito importante assim? Hoje eu estou cansado, agora o meu tempo não dá, quando eu aposentar, e a gente vai transferindo a coisa para o futuro, e aí o tempo passa muito rápido, Nós vemos os relatos nas obras espíritas, dos espíritos quando chegam do outro lado falam, mas já acabou? Porque essa visão a gente tem do lado de lá. Quando a gente desperta, a gente fala, nossa, minha vida foi muito rápida. A gente se distrai muito, nós passamos a vida distraídos, desfocados. Por isso que o tema do curso é o Espírito em Foco. E nós vivemos desfocados.
Nós não temos foco na existência. Nós para cá, para lá e nunca achamos o foco. Estamos vinculados a muitas coisas que consomem o nosso tempo inutilmente. Inutilmente. Temos coragem de pegar um avião e ir do outro lado do mundo, mas não temos coragem de ir num bairro necessitado para ver como é que vivem as pessoas dentro do nosso próprio país. De participar de uma obra benemérita, onde nós possamos realizar alguma coisa que dê alguma alegria, algum bem-estar para alguém. E viajamos para o outro lado do país, gastamos, nada contra, né? Lógico, todo mundo deve buscar o lazer, porque o lazer faz muito bem. Ele ajuda a recompor as forças da alma e ajuda a tirar a gente daquele marasmo, né? Daquela rotina também. Mas se a gente tem essa capacidade, também tem que ter a outra, que é de nos dirigirmos até a presença daquele que necessita, que é uma viagem muito mais curta. Mas para a gente ela é muito mais longa. A viagem até alguém para pedir perdão, ela é daqui na Lua. Ou mais, exatamente. A viagem para você se dirigir a alguém para pedir me desculpe, a pessoa está do teu lado, virar para ela e pedir desculpa, olha, é uma distância para vencer daqui na Lua ou mais. Difícil, terrível, não é? E a pessoa, às vezes, para pedir para a gente também tem que viajar muito. Porque a gente foge, não aceita, não perdoa, não desculpa. Então a gente torna a viagem do outro também bem longa, né? Não acha, gente. Tem aquelas coisas que você tem que publicar no jornal porque não acha o sujeito para notificar. Tem que publicar o negócio porque não encontra. Vou publicar o meu pedido de perdão porque eu não consigo achar a pessoa para pedir perdão, né? E os outros também tem que publicar porque não acha a gente para... Nós nos distanciamos, né? Aí a gente quer, sem isso aqui, ter tranquilidade íntima, né? Não tem jeito. Resistência para as provas, não tem jeito. Né? Fica inviável. Então nós carecemos desses valores, né? Fica completamente inviável. Quando a gente consegue essa libertação, né, sair desses quadros de identificação negativa, né, de fixação, nós nos enchemos de equilíbrio e confiança. Sem pressa nos acontecimentos, sem ressentimento nos insucessos. Então a gente sabe esperar, sabe que cada coisa tem o seu tempo. Às vezes a cura que nós estamos procurando vai levar um pouquinho mais. Às vezes aquele benefício que nós estamos tentando conseguir não é o momento dele. A gente sabe ter paciência, sabe ter tolerância, ter compreensão para aguardar o tempo que seja. Quem leu há 2000 anos, viu que o Públio Lentulus, que era o senador, por uma intriga que foi feita na sua família, acreditou numa infidelidade da sua esposa, que era mentira, não era verdade. E ele exilou-a dentro da própria casa por 25 anos. E ela aceitou, silenciosamente, 25 anos de reclusão dentro do próprio lar. Sem se relacionar com o marido, sem ter nenhuma... Não tendo o direito nem de educar a própria filha, que ele não deixou. Ele passou a educação de da filha para a serva, para outros professores que iam lá educá-la, mas não deixou nem a esposa educá-la. E ele achou que fez uma coisa muito grande ainda para ela, deixando ela assim, porque ele disse que na verdade ele teria que matá-la. Porque isso era a solução que se dava a isso na época. Ele deveria matá-la. Mas como ele era muito condescendente, então, né, ele era muito bonzinho, né, muito humano, ele ia suportá-la, colocá-la dentro do lar e ela ficaria ali como uma estranha. E ela aceitou 25 anos. E o dia que ele descobriu que isso tudo era mentira, que era realmente uma calúnia que foi feita, e ele acreditou, por conta do seu orgulho, da sua vaidade, né, por não ter na época os valores, né, reais que pudessem fazer ele entender. E até que se fosse verdade, perdoar, mas não era verdade, ele ter discernimento para buscar a verdade, não foi. Quando ele descobriu isso, enquanto ele estava sendo homenageado, ela estava sendo morta pelos leões, porque ela havia se tornado cristã, e estava nas arenas, junto com outros cristãos, sendo cristãos, né, sendo trucidadas pelos leões, pelas feras africanas, ali, enquanto o marido estava lá em cima, sendo homenageado no palácio. Ali, e ele sentindo uma aflição muito grande, porque não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava percebendo isso. Ele estava, né, as almas no mundo, nós somos entrelaçados, então a gente tem sensibilidade um em relação ao outro, né? Então ela estava sendo morta e ele, com a sua consciência culpada, aflito, sem saber o que estava acontecendo,
ela havia trocado a roupa de senhora dela, de Patrícia romana, com a serva, e ela foi colocada junto com os leões, porque ela quis morrer por Jesus, que ela tinha se tornado cristã. E quando ele descobre, é tarde demais. Para aquela existência, tarde demais. Né? Então nós temos que ter essa dignidade de compreender, de poder ter discernimento para enfrentar as coisas, né? Então, como a Joana coloca, a gente sabe esperar, né? Não tem pressa, e os ressentimentos, os insucessos desaparecem, porque a gente sabe que cada coisa tem a sua função, né? Cada coisa tem a sua função, mesmo que a gente tenha razão. Mas eu tenho razão nessa situação, eu fui ferido, eu fui enganado, mentiram, eu fui usurpado, eu fui vilipendiado, tudo bem. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que você tem direito à defesa, nunca à vingança. A defesa tem, todos podemos nos defender, mas vingança não. E muitas vezes o que a gente faz para tentar resolver os nossos problemas com os outros é vingança. A gente se vinga. Se não vinga veladamente, né, se vinga nas entrelinhas, né? A gente dá um jeito de fazer a pessoa sentir o peso da nossa vingança em doses homeopáticas, né? Boicota uma coisa aqui, boicota outra ali. E isso na família é um lugar muito fácil de fazer, viu? Quantas vinganças se estabelecem dentro do lar, dentro da própria família, delicadamente, onde a pessoa deixa de tratar o outro como devia, onde não toma todas as providências que podiam caber a si mesma tomar e ela não toma, com outros, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Nós não temos direito à vingança. A defesa, sim, se você está sendo roubado, está sendo subtraído dos seus valores, você pode até ir na justiça e dizer, olha, isso aqui é meu. Mas por conta disso, precisa se vingar da pessoa, né, e criar alguém para fazer alguma coisa mal contra ela, como muita gente faz e cria outras coisas piores, né? Então a gente sabe ter o quê? Se alijar, né? Se alijar dos ressentimentos e das mágoas, porque são elas que tornam a nossa vida amarga. Todo ressentido é amargo, todo revoltado é amargo. A revolta, o ressentimento deixa a alma amarga, amarga. Nós estávamos conversando isso no meu trabalho esses dias lá com a moça que trabalha comigo, estava reclamando de uma funcionária de uma outra secretaria que age de maneira, fala umas coisas assim duras, sabe? Aí eu comentei com ela, falei, é uma pessoa infeliz, porque as pessoas felizes não fazem mal a ninguém. O homem bom, ele é incorruptível, incapaz de ferir quem quer que seja, mas o infeliz faz, porque ele é amargo, ele é azedo, ele tem na sua alma toda uma ressequidão que torna o quê? A visão da vida dele muito ruim. Onde ninguém vale nada, ninguém presta, ninguém serve para nada, todo mundo está tentando enganá-lo, todo mundo está tentando mentir para ele. É assim que a pessoa vê tudo e vê o mundo à sua volta. Então essa reação negativa provém de uma alma amarga, né? Só que a amargura, ela não vem de fora, a amargura se forma dentro da alma. É uma visão equivocada que nós temos da vida que nos torna amargos, não é o que a gente recebe dos outros. Se porventura alguém fez alguma coisa contra mim, eu não sou vítima, porque ninguém recebe o mal que não tem a necessidade de receber. Se o mal me atinge é porque encontrou ressonância em mim. Hoje, ou em encarnações passadas, alguma coisa criou-se dentro da minha alma que atraiu aquele mal para mim. Então o problema não é da pessoa, o problema é meu. Sou eu que preciso ver. A benfeitora me ensinou uma vez, Maria Dolores me ensinou a dizer assim, toda vez que quando alguém te fere e você se sente ferido, não é perguntar por que fulano me feriu, mas perguntar-se por que eu me feri com ele. Essa é a pergunta correta de se fazer. Ela me disse isso e quando eu aprendi isso, parou os meus questionamentos a respeito de quem quer que seja. Mas por que fulano faz isso? Por que fulano fez aquilo comigo? Isso não quer dizer, inocente ou não, não é uma pergunta para se fazer. É uma pergunta para fazer a si mesmo. Por que eu me magoei com ele? Por que eu fiquei ressentido com o que ele me falou? Com o que ele me fez? Porque o mal é sempre um problema de quem faz, não de quem recebe. Mas a partir do momento que o mal eu estou considerando o mal que recebi, então o mal está em mim. Esse é o problema. Porque o mal está em mim. E os exemplos são muitos. Nós pegamos a vida do Chico Xavier, que é o nosso exemplo mais próximo dentro da nossa doutrina. Foi uma pessoa que foi extremamente criticada, bateram nele de todos os tipos que você pode imaginar. Era uma pessoa vista como um louco, como um desfigurado, como um desnaturado.
na verdade, foi reconhecido depois da sua morte como um anjo de caridade, de amor, que passou pela Terra ajudando todo mundo. A Madre Teresa de Calcutá e outros de todas as denominações religiosas ou não nesse mundo que fizeram o bem, apesar do mal que receberam, sem se arvorarem contra ninguém. Então basta a gente enxergar para a gente ver que a percepção do mal está dentro de nós. Abstraindo-se das objeções e do mundo sensorial pelo desapego, a vida psíquica se lhe irradia, generosa, comandando todos os movimentos e ações sob o direcionamento da realidade mortal. Quando o espírito, então, se desapega de tudo isso, lembrando que a luz que ele tem que fazer está dentro dele, irradiando essa luz, ele começa a sentir sentimentos melhores. E diante dos enfrentamentos, acaba, então, encontrando paz. E apesar dos problemas, ele chora sim, porque ninguém vai enfrentar uma dor sorrindo enquanto as suas carnes doem ou o seu sofrimento se agiganta. Mas essas lágrimas não são lágrimas de revolta, de incompreensão. São lágrimas de quem está depurando-se na dificuldade que está passando. E dessa maneira, nós vamos conquistando então os valores que nós precisamos para um dia despojarmos-nos de toda a vaidade, todo o orgulho, todos os sentimentos menos dignos que hoje nos fazem sofrer. Temos uma natural observação, e é equivocada, de que a vida nos faz sofrer, de que as pessoas nos fazem sofrer. Mas o sofrimento é de caráter íntimo, é uma interpretação equivocada do espírito diante do próprio existir. Só a luz interior será capaz de iluminar os recônditos, empoeirados, cheios de sujidades que precisam ser limpos em nossa natureza. Quantas consequências produzem o ressentimento? Ele produz as alergias da intolerância, as urticárias do descomprometimento, produz os efeitos colaterais do descaso. Nesse sentido, procuremos iluminarmos-nos nos ensinamentos que nos deu o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Espírito mais sublime que a Terra já teve oportunidade de abrigar, o seu próprio governador espiritual, que resumiu toda a sua lei em um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E somente este amor pode redimir-nos, pode nos trazer luz, saúde e paz. E que Ele nos abençoe e nos conceda sempre as luzes para enxergarmos o caminho. Que seja feita a sua vontade. Assim seja.